Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Discreta e nesse vídeo eu vou começar a comentar minhas leituras do mês de outubro. Eu comecei o mês de outubro lendo um livro do Howard Phillips Lovecraft, que foi Nas Montanhas da Loucura. Li por essa edição aqui da Edra, né? Esse livro aqui é uma novela, são cerca de 117 páginas. Bom, o Lovecraft, ele é um escritor americano, ele viveu entre 1890 e 1937, né? Ele morreu jovem, com apenas 46 anos de idade, e ele foi um autor exclusivamente de livros de horror, né? Aquele horror clássico, e as obras dele vão desde o gótico até a ficção científica. Ele tinha como ídolo o Edgar Allan Poe, ele sempre cita ele em algumas obras dele, inclusive nesse livro aqui, ele cita muito esse livro aqui do Poe, que é a narrativa de A. Gordon Pym. Acho que é o único romance do Poe, tá? Eu ainda não li, mas esse livro é muito citado aqui nesse livro dele. Então, e o Stephen King, que é o considerado mestre do suspense contemporâneo, ele era um grande admirador desse autor do Lovecraft, tá? Bom, eu vou falar aqui desse livro aqui, Nas Montanhas da Loucura. Esse livro ele foi publicado com uma grande parte, a quase totalidade da obra do Lovecraft foi publicada em revistas, né? Esse aqui ele foi foi publicado em 1936 e a história é a seguinte: ele vai contar, o livro é narrado em primeira pessoa e ele vai contar sobre uma expedição, um grupo de cientistas que foram em expedição fazer algum estudo lá na Antártida, né? Então vão um grupo de pessoas e tudo bem. Alguma coisa aconteceu lá e essa pessoa que participou da expedição, que está contando a história, essa coisa que aconteceu lá acaba despertando uma grande curiosidade no meio científico para que novas expedições se formem para ir para lá, né? E ele escreve esse livro, ele está escrevendo narrando essa história numa tentativa de evitar com que novas expedições se formem para lá, porque eles omitiram o que aconteceu lá, o grande terror que teria acontecido lá. Então ele volta aqui para contar, para tentar impedir que novas pessoas fossem para lá e passassem por aquilo que ele passou, né? Que vissem aquilo que ele viu. Bom, então eles vão lá nessa expedição e acaba que um dos componentes da equipe resolve pegar o avião junto com o piloto e com mais algumas pessoas da equipe e fazer uma exploração do lugar. Eles iam para uma determinada direção, mas nessa pequena exploração eles acabam indo para um outro lugar e eles acabam se deparando, descobrindo uma coisa inimaginável, né? Então eles se deparam com uma cordilheira de montanhas geladas e essas montanhas elas são muito altas assim em relação às montanhas que haviam sido descobertas até então. Acho que ele até cita o Himalaia, né? Quer dizer, um livro assim nessa época do mapeamento por satélite, hoje em dia, né, mapeamento por satélite, GPS não faria sentido, né? Mas naquela época onde nada disso existia, isso aqui tem alguma gera um pouco de suspense, né? Porque eles descobriram uma cordilheira altíssima, era como se fosse uma massa compacta de montanhas intransponíveis, e isso nunca tinha sido descrito até então, né? Então isso desperta uma grande curiosidade deles, não só pela altura da cordilheira, mas essas montanhas, elas tinham uma arquitetura muito diferente, muito interessante. Elas tinham um formato cúbico e à medida que eles iam se aproximando, eles verificavam que elas tinham alguns pórticos, alguns portais, alguns em forma de arco, outros em formas cúbicas, né? E eles vão se aproximando. E à medida que eles vão se aproximando, eles vão descobrindo coisas cada vez mais assim admiráveis, né? Coisas até então jamais imaginadas pelo ser humano. Eles descobrem, eles entram inclusive numa das cavernas que tem ali no sopé da montanha e acabam descobrindo alguns seres monstruosos fossilizados, tá? E que estão ali em perfeito estado de conservação. Bom, essa pequena equipe, ao mesmo tempo que eles vão fazendo essas descobertas, eles vão entrando em contato via rádio com a equipe do narrador aí que ficou ali na base
e vai contando a descoberta. Eles estão absolutamente admirados, como se tivessem descoberto uma coisa que vai movimentar os meios acadêmicos, e até que eles estão se comunicando praticamente de hora em hora, e chega um determinado momento que eles deixam de receber notícias, né? Quer dizer, perde-se o contato deles com o rádio, né? Então, quer dizer, e aí a equipe dele, do narrador, acaba indo em busca dele, do que aconteceu, né? Porque eles estão desaparecidos há mais de 24 horas, não estão dando notícias, então eles vão em busca do que aconteceu com eles, porque eles pararam de dar notícia, né? Quer dizer, isso acontece logo no começo do livro, e ele realmente, o autor, ele consegue manter um clima de suspense muito grande à medida que eles vão se aproximando do local, que o autor vai descrevendo o que eles estão encontrando, aqueles seres fossilizados que são uma espécie de monstro, o local. Então ele deixa ali um clima de suspense muito grande à medida que a gente percebe que eles estão entrando num ambiente desconhecido e que um perigo muito grande os espreita, né? Então o livro é muito bom nesse sentido. O problema é que, assim, na metade do livro, uma grande parte dele, houve um excesso de descrição, tá? Isso até me deixou admirada com a capacidade imaginativa do autor em descrever esse cenário todo, tá? Eu vou só dar um exemplo aqui. Se você abrir aleatoriamente a parte do meio do livro, vai ter descrições desse tipo aqui que eu vou ler de forma quase ininterrupta. O traçado dos arabescos consistia de linhas em baixo relevo, entalhadas a uma profundidade de 2,5 a 5 centímetros nas paredes. Quando encontrávamos cartuchos com grupos de pontos, sem dúvida, inscrições em algum alfabeto desconhecido e primordial, a depressão na superfície lisa era de cerca de 4 centímetros, e os pontos eram entalhados 1 centímetro mais fundo. As linhas pictóricas eram em baixo relevo e tinham o plano de fundo cerca de 5 centímetros mais fundo do que a superfície original da parede. Isso aqui é só para se ter uma ideia, mas essa metade do livro é praticamente toda com essas descrições extremamente minuciosas do tamanho daquilo que ele encontra, de todos os seres fantásticos que eles vão encontrando fossilizados, né? Então essa parte do meio, muito descritiva, acabou quebrando um pouco aquele suspense, aquele clima de terror que ele conseguiu colocar no começo, tá? E o problema é que no final do livro, quando a gente se encaminha para o desfecho da história, quando finalmente a gente vai descobrir aquilo que eles realmente vão encontrar, que eles encontraram ali, o autor não conseguiu retomar aquele clima de suspense que ele conseguiu impor no começo do livro, né? Então houve uma quebra aí pelo excesso de descrição. Mas mesmo assim é um livro bastante interessante, eu gostei bastante, dou 3 estrelas para o livro do Lovecraft, Nas Montanhas da Loucura. O final do livro ele traz um apêndice em que ele faz assim uma espécie de como se fosse como o autor escreveu o livro, né? Então você consegue, um resumo de toda a história. Acho que à medida que ele dá a ideia, que à medida que ele ia tendo as ideias, ele ia colocando aqui em frases curtas, né? Com apenas uma palavra. Então, para você que lê o livro, você vai ver aqui, você consegue entender como ele elaborou o livro. É bastante interessante isso aqui, tá? Então é isso. Nota 3 pro Nas Montanhas do Lovecraft, tá bom? Se já leram alguma outra coisa dele, ou a própria narrativa de A. Gordon Pym, ou leram esse livro, venham comentar e dizer o que acharam, tá bom? É isso. Até o próximo vídeo.